Olá, sexto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 3 de estudos amazônicos, falando sobre os diferentes povos indígenas, diferentes línguas, tá? Vimos anteriormente que as primeiras populações indígenas viveram há muitos séculos antes da chegada dos europeus ao continente americano e deixaram vestígios que, através deles, podemos estudar como essas populações viviam. Então, falamos anteriormente que já existia, antes da conquista europeia, as Américas, já existiam populações indígenas, populações nativas, muito tempo antes daquelas que nós conhecemos como maias, incas e astecas. Então, vieram os primeiros grupos humanos para cá. Então, são esses os antigos indígenas que nós estudamos anteriormente, né? A formação dos primeiros grupos humanos, a formação dessas civilizações, até a chegada dos europeus aqui. E para dar continuação, vamos falar do objetivo do estudo dos europeus, nosso até hoje, entendeu? Sobre essas comunidades indígenas que aqui habitavam e até hoje habitam, tá? Então, para saber mais sobre aquelas sociedades indígenas, desde cedo os europeus tentaram entender as suas línguas. Era necessário entender o que o indígena queria falar, o que o indígena estava falando, mesmo porque isso vai ser um fruto de interesse europeu na conquista, na exploração da terra. Então, é muito importante, através dos missionários, dos pesquisadores, saber sobre a língua nativa, o que ela significava, o que ela queria dizer, o que eles queriam passar para nós, né? E, na época, os missionários, que eram os principais pesquisadores dessa língua, então, os missionários tinham essa missão de saber interpretar e estudar a língua indígena, tá? Eles precisavam entender as línguas faladas para se comunicar e aprender sobre as riquezas dos locais por onde passavam. Mas isso aí é só, vamos dizer, uma desculpa para a exploração, porque eles tinham que saber onde estavam localizadas as riquezas. E só quem sabia, naturalmente, era o indígena. Então, os missionários ensinavam a língua portuguesa para os indígenas para poderem se comunicar e descobrir qual é a melhor maneira, onde estão todas as especiarias, todas as riquezas que provavelmente era extraída da terra. Os missionários europeus achavam que compreender as línguas faladas pelos indígenas ajudaria a entender como aquelas populações pensavam. Então, como eles pensavam, como agiam, né? Hoje nós sabemos através dos vestígios sobre determinadas populações, mas os missionários, eles conversavam, eles conviveram e tentaram entender cada vez mais como os indígenas viviam. Os missionários, eles descobriram dois grandes grupos de línguas faladas pelos indígenas. Esses missionários acreditavam que a língua falada é um meio de acesso à cultura e às formas de pensar de qualquer sociedade. E é verdade. Nós conhecemos hoje determinados grupos sociais anteriores à nossa época através dos vestígios deixados, através das culturas da dança, da música. E aí a gente sabe como um pouco era a vida daquelas pessoas, daquele grupo social. Entendeu? Então, eles não estavam errados, mas eles utilizaram isso para dominação, escravização e exploração da terra dos nativos. Então, a língua, portanto, é uma fonte de informação sobre uma sociedade ou qualquer outra pessoa, antes e depois dos europeus. Antes dos europeus chegarem ao Brasil,
acredita-se que existiam cerca de 1.300 línguas diferentes, mas ao longo dos nossos 500 anos, especialistas afirmam que cerca de 75% dos idiomas desapareceram. Hoje, na Amazônia brasileira, fala-se mais ou menos 150 idiomas. Então, quais foram os motivos que levaram à queda dessa quantidade de línguas ao longo desses 500 anos? Então, vamos pensar, primeiramente, logo no contato com os nativos, no contato com os indígenas. O que aconteceu? Então, qual era a missão a função do missionário na colônia? Eles iam chegar aqui, catequizar, ensinar a língua portuguesa e pronto, né? E explorar. Então, começa daí a imposição de uma outra cultura, que é chamada de aculturação. Eu vou impor a cultura, a minha cultura, sobre a do outro. Então, isso que aconteceu. O português chegou e impôs a cultura dele sobre a dos indígenas. E, ao longo dos anos, os indígenas vão perdendo as suas línguas. Outro ponto, eles matavam muitos indígenas, muitos, tribos inteiras que se revoltavam contra atitudes ou exploração dos portugueses, eles matavam, né? Os portugueses tinham armas, então houve aí um genocídio indígena, tá? A morte de milhares de indígenas. Então, ao longo desses 500 anos, houve esse processo todo. Também doenças. As doenças foram motivos grandes também. Por quê? Porque eles nunca tinham, vamos dizer assim, nunca pegaram a gripe. E os europeus trouxeram a gripe para cá. Outros tipos de doenças. Essas doenças acabaram com tribos inteiras, em questões de anos. Tá? Então, muito importante saber desses motivos, por que diminuíram a quantidade de línguas, né? Através de conflitos, que eram as guerras com os europeus, exploração e aculturação, né? A aculturação é quando nós impomos a cultura sobre o outro, e também doenças. Então, esses são alguns dos motivos que fizeram com que as línguas indígenas caíssem a quantidade de línguas. Troncos linguísticos. Então, os missionários descobriram os dois principais troncos linguísticos que se falava aqui no Brasil. E o que são troncos linguísticos? E é importante você saber disso, que é uma forma de classificar as línguas que são semelhantes, tá? Então, línguas semelhantes pertencem a um tronco linguístico. E aí a gente vai ver mais um pouquinho para frente como se dava essa semelhança. Então, aí no mapa eu tenho dois troncos em destaque, o tupi, aí em roxo, e o macro-G em amarelo. E os outros, tinha outros também, mas o tupi e o macro-G é que se destacavam pela quantidade de falantes, tá? Então, troncos linguísticos é uma forma de classificar as línguas que são semelhantes. As línguas indígenas estão divididas em dois principais troncos, tupi e o macro-G. E aí a gente coloca um exemplo que está no livro de vocês, tá? Nesse capítulo aí, a gente coloca o exemplo de lá. Tem aí o esquema do tronco macro-G e o tronco tupi. Então, todas essas línguas ali, Carajá, G, Krenak, né, Guató, Bororó, essas outras línguas que estão nesta mesma árvore, que fazem parte do tronco macro-G, são línguas semelhantes. Ou seja, elas fazem parte do mesmo tronco linguístico. Já do outro tronco linguístico, eu tenho Juruna, Munduruku, né, Tupá, Maué, então Tupi-Guarani, que são do tronco Tupi.
Então, todas essas línguas que estão aí na árvore do tronco tupi são semelhantes. Um detalhe, cada tronco daí possui suas línguas semelhantes. Tá? Agora, em troncos distintos, por exemplo, o Carajás do tronco Macro-G, ela é diferente do tronco tupi, das línguas do tronco tupi. Tá? Então, as línguas reunidas no mesmo tronco são semelhantes. Já as línguas distribuídas em troncos diferentes são bastante distintas, são bastante diferentes, tá? Qual a razão dessa distinção? Qual a razão de tantas línguas e umas serem semelhantes, outras serem diferentes? É que os povos que falam línguas originadas no tronco tupi eram culturalmente muito diferentes dos povos que falavam línguas originadas no tronco Macro-G. Então, as línguas que fazem parte do tronco tupi são diferentes das línguas que falam no tronco Macro-G. As línguas que fazem parte do tronco Macro-G são semelhantes umas com as outras. Tá? Outro fator é a diversidade do espaço ocupado. Lembra do mapa que vimos há pouco? Então, é esse mapa aí. Então, olha aí. O tupi está mais pelo litoral brasileiro. E o Macro-G já está mais para o sertão. Lembra o que é sertão? É o interior. Então, eu tenho tupi mais pelo litoral brasileiro e eu tenho o Macro-G mais para o sertão brasileiro. Então, esses povos não se encontravam muito e tinham culturas e hábitos diferentes. Quando se encontravam, geravam alguns conflitos, mas Macro-G, as línguas e as tribos falantes do tronco Macro-G são semelhantes, diferente das do Tupi. Isso justifica a diversidade linguística em razão do grande número de povos. Então, eu tenho uma quantidade de povos tupi, uma quantidade de povos que é diferente da quantidade de povos do Macro-G. Então, povos diferentes, eles vão dar origem a culturas diferentes. Povos diferentes dão origem a culturas diferentes. Tá? Então, essa foi a nossa aula sobre troncos linguísticos, sobre diferentes povos e diferentes línguas, né? Percebemos também que, ao longo dos 500 anos, indígenas foram perdendo, né, a forma de falar, foram perdendo, foram adquirindo outros costumes, outras línguas, e foi deixando de lado a cultura dos seus ancestrais, né? As guerras contra os europeus também foram bastante importantes para diminuir a quantidade de línguas faladas no Brasil e as doenças trazidas pelos europeus. Tá? Então, estudem, um bom estudo, revisem o capítulo, tá? Que é muito importante revisar o capítulo. O capítulo de vocês é o capítulo 7. Então, revisem diferentes povos indígenas, diferentes línguas, observem, leiam atentamente e tentem resolver as questões do exercício da página 53. Tá, gente? Então, até a próxima. Tchau.